Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um encontro, para mais uma aula da nossa legislação penal especial. Estamos falando do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Já passamos pelo Código Penal, pelas alterações do Código de Processo Penal, pelas alterações na LEP, que é a Lei de Execução Penal. Passamos por leis especiais, por institutos próprios criados pelo pacote anticrime, como a cadeia de custódia, como o acordo de não persecução penal, o juízo das garantias, que está suspenso. E estamos falando agora de leis especiais, né? Diversas leis especiais. Agora a gente vai ver qual é a alteração que foi dada numa lei especial, que é a Lei de Lavagem de Capitais, a Lei de Lavagem de Dinheiro. Ou seja, o pacote anticrime também se envolveu na Lei 9613 de 98. Alterou a Lei 9613 de 98, certo? Então, quando vocês enxergarem esse dispositivo, saibam que nós estamos falando da Lei de lavagem de dinheiro. E o que foi feito na Lei de Lavagem de Dinheiro? Apenas foi incluído um parágrafo 6º. Só isso, nada mais. Onde diz: para a apuração do crime de que trata esse artigo, esse crime aqui, crime de lavagem de dinheiro, né? Óbvio, admite-se a utilização e aí são dois institutos, que eu vou botar com outra cor aqui. Ação controlada, 1, e 2, infiltração de agentes. Aqui está. Qual é a diferença dos dois institutos? Da ação controlada para a infiltração de agentes. Ação controlada, amigos, é aquilo que nós chamamos também de flagrante retardado ou prorrogado. O que é esse flagrante? É assim, ó. De uma regra geral, de uma forma normal, tá? Uma regra geral, quando a autoridade policial verifica que um crime está ocorrendo, ela imediatamente vai lá e prende o sujeito em flagrante. Isso é chamado flagrante próprio. Pela doutrina também é conhecido como flagrante esperado, ou seja, a polícia pode esperar que o crime vai acontecer e quando acontecer, prende o sujeito. De regra, ela não pode esperar o crime se desenvolver. Agora, quando ela faz isso, quando ela posterga o flagrante, a gente chama isso de flagrante retardado, ou flagrante prorrogado, ou como diz aqui, a chamada ação controlada. Ou seja, a polícia ela percebe que um crime está acontecendo. Ela percebe, todavia, ela não age ainda, porque ela sabe que daqui a pouco, mais para frente, a ação será mais eficaz. Porque mais adiante, se ela efetuar a prisão, ela obtém um resultado muito mais proveitoso. Pode ser em virtude de pegar mais produtos do crime, prender mais agentes, obter provas mais efetivas. Porém, meus amigos, o flagrante prorrogado, retardado, ação controlada, só era admitido por lei na Lei de Organização Criminosa, em crime organizado, e tráfico de drogas. Não na lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro muitas vezes envolve o quê? Mais pessoas. Pessoas para fazer a entrada do dinheiro
para fazer esse dinheiro se camuflar, para dar uma aparência lícita a esses valores. Então agora o pacote anticrime disse, não, vamos dar mais liberdade para a polícia, vamos deixar a polícia usar de estratégia, da sua inteligência. E por essa razão, por esse motivo, o que fez? Previu também a chamada ação controlada na lavagem de dinheiro. A polícia pode também retardar o flagrante, certo? Quando verificar que isso vai trazer benefícios para as investigações. E o segundo é a infiltração de agentes. Ou seja, um agente, um policial, vai se infiltrar no meio dos criminosos para obter informações e ajudar as investigações. É óbvio, amigos, é evidente que a infiltração de agentes é sigilosa, então ela não está nos autos principais de um inquérito, certo? Porque se o advogado de um traficante fica sabendo que um cara é um infiltrado, você sabe o que vai acontecer com ele. Então é sigiloso, geralmente se utiliza um codinome, muda-se o nome da pessoa, certo? Coisas assim. E nos dois casos é preciso autorização judicial. Os dois estão sujeitos à chamada reserva de jurisdição, certo? Mas agora, com o pacote anticrime, então, se permite a chamada infiltração de agentes. Ali está. Lembrando que esses agentes infiltrados, eles podem agir dentro da razoabilidade, né? Eles não podem agir conforme o seu livre-arbítrio. Ah, ganhei aqui um passaporte para o crime, um passaporte colorido para o mundo do crime. Ah, vou lá para a favela, lá eu vou ter que cometer alguns delitos, porque senão vão desconfiar de mim. E lá tem as novinhas, vou chegar com tudo. Não pode, não pode. A infiltração é um ato sério e profissional, mas também é admitido na lavagem de dinheiro, certo? Bom, temos agora um artigo 9º no nosso pacote anticrime. Artigo 9º. O artigo 9º também faz uma alteração. Faz uma alteração aonde agora? Na Lei 10.826 de 2003. Ora, meu Deus, que lei é essa? Lei 10.826 de 2003. Opa, só trocar a cor aqui. É o Estatuto do Desarmamento. O pacote anticrime, sim, ele também influenciou, ele também influiu no Estatuto do Desarmamento. E o que ele fez de alteração? Bom, ele alterou o artigo 16. O artigo 16 leva um nome. O nome não está ali, mas tem um nome, certo? É o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. E aí vem ele: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com detenção legal ou regulamentar. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verbos. É um tipo penal misto alternativo, ou seja, por mais verbos que o agente pratique no caso concreto, o crime é um só. E lembrando que é crime hediondo, certo? O que foi alterado aqui, efetivamente? Um aumento de pena
na arma de fogo de uso proibido. Aqui está. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. 4 ao mínimo, 12 ao máximo. Essa é a principal alteração, certo, do artigo 16. Só que o pacote anticrime foi além. E ele também adentrou no artigo 17. Ele também adentrou no 17. O artigo 17, pessoal, só para que vocês se situem, eu não vou entrar lá nele, é o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Comércio ilegal de arma de fogo. Pena 6 a 12 anos. Vamos circular. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então aqui, amigos, daqui a pouco, olha só que interessante, o sujeito não tem autorização, não está de acordo com determinação legal ou regulamentar, certo? Mas vende ou entrega qualquer arma, seja de uso permitido, seja de uso proibido ou restrito. Aqui não importa. A agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Certo? Essa é a grande alteração. Tal alteração ocorreu também no artigo 18. Mas o que é o artigo 18 do Estatuto do Desarmamento? O que é o 18? O 18 é o crime de tráfico internacional de arma de fogo. Certo? Pena mínimo 8, máximo 16 anos e multa. Aí, vejam, mesma coisa. Incorre na mesma pena quem vende e entrega arma de fogo, acessório ou munição, não importa se permitido, restrito ou proibido. Em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Alteração também no artigo 20 do Estatuto do Desarmamento. Nos crimes previstos no artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 15, disparo de arma de fogo. 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. 17, comércio ilegal de arma de fogo. E 18, tráfico internacional de arma de fogo. A pena é aumentada da metade. Então, se fosse, por exemplo, 18 aqui, 8, fica 12 a 24 anos. 12 a 24 anos. A metade, se 1. Forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas no artigo 6, 7 e 8 dessa lei. Bom, eu não vou entrar na lei do Estatuto do Desarmamento, porque esses artigos não têm necessidade para nós. E 2, o agente for, e agora destaquem isso,
Reincidente, mas não é qualquer reincidente. Aqui está o grande segredo dessa questão. For reincidente específico em crimes dessa natureza. Específico, o que isso quer dizer? Ele é reincidente, ele já cometeu o crime anterior relacionado ao Estatuto do Desarmamento. Não é um crime de furto, não é um homicídio, não é um estupro, não. É crime de arma de fogo e depois crime de arma de fogo. Isso é reincidente específico. Vamos então cuidar isso também. Temos mais alterações no Estatuto de Desarmamento? Temos. Aliás, queriam fazer várias alterações no pacote anticrime, no Estatuto de Desarmamento. Até mesmo criaram um novo estatuto. Não foi possível. O que fizeram? Alteraram o que podia com o pacote anticrime. Alteraram o 34A também. Aqui eu vou passar muito rápido, porque é mais administrativo do que criminal propriamente dito. Dados de coleta de registros balísticos são armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos, certo? Se não tem, passa a ter. BNPB. Parágrafo 1º traz o objetivo do PNPB, cadastrar armas de fogo e armazenar características dos projéteis e estojos de munição, certo? Aqui fala de novo dele, BNPB, constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo que têm relação a crimes, para subsidiar ações destinadas a apurações criminais, e aí nas esferas federal, estadual ou da unidade da federação, com o MP. Na verdade, isso é para ajudar, né, amigos, na balística, certo? Ao consultar o catálogo fica mais fácil resolver alguns delitos. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia. Tá aqui. Parágrafo 4º. Os dados constantes no BNPB terão caráter sigiloso, pela necessidade, pelo propósito, né? E aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nessa lei ou em decisão judicial, responderá civil, penal e administrativamente. Civil, se alguma vítima for um particular, através de uma ação de danos morais materiais. Administrativo, através de um PAD, certo? E penal, através de um processo crime por algum tipo penal que se encaixar, mesmo que seja, talvez, abuso de autoridade. Temos ainda 2 parágrafos, né? Parágrafo 5º e parágrafo 6º, para fechar as alterações do Estatuto do Desarmamento. Parágrafo 5º é vedada, ou seja, é proibida a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. É interessante isso, porque diz que é vedada, é proibida a comercialização. Legal, mas qual é a pena? Qual é a sanção? Qual é a penalidade que vai se dar para isso? Enfim, vamos ver como, com o tempo, como isso vai ocorrer, né? A formação, gestão, acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Só podia ser, obviamente. Enfim. E assim, amigos, a gente viu as alterações no Estatuto do Desarmamento. Mas o pacote anticrime foi adentrando nas entranhas das nossas leis penais. E nessa sequência, nesse caminho, nessa trilha, ele invade agora a lei de drogas. A lei de drogas. Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei de drogas. Passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4. O artigo 33, amigos, é o artigo que prevê um crime tradicional. Aliás, o mais tradicional de todos, né?
E dentro do 33, parágrafo 1º, nós temos o inciso 1, nós temos o inciso 2, nós temos o inciso 3 e nós temos agora também o inciso 4. A lei do pacote anticrime incluiu um inciso 4. Aqui está ele. Dizendo que também é tráfico de drogas, ou seja, é um crime equiparado a hediondo, quem vende ou entrega, ou seja, entregar é fornecer a título gratuito, não é necessário obtenção ou visar a obtenção de lucro, ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Está aqui, certo? Vimos que tem isso lá no Estatuto do Desarmamento e vimos agora, certo, que também existe na Lei de Drogas, beleza? Então aqui também a alteração dessa lei bem conhecida, que é a Lei 11.343, certo? Dando sequência, nós temos aqui o artigo 11, que também, meus amigos, traz alteração em lei especial. Também traz alteração em lei especial. E vejam que ela diz respeito a visitas, afinal de contas, que lei é essa, né? Que lei é essa 11.671 de 2008? Quando a gente clica nela, vocês vão ver que é uma lei específica que tem ligação muito íntima com a LEP, com a Lei de Execução Penal. Ela fala, dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e da outras providências. Então nós vamos ter alterações nesta lei também. Agora, para falar sobre isso, não é agora o momento. Agora é hora de relaxar, certo? Dar uma relaxada, se tranquilizar e seguir no próximo bloco, já avisando. No próximo bloco a gente adentra já nos blocos finais do nosso pacote anticrime e assim a conclusão do nosso conteúdo para a prova. Como tem vídeo, professor? Como tem. Mas vocês com calma, vendo esses vídeos, entendendo o que eu disse, vocês não vão ter surpresas na prova e eu durmo muito tranquilo, sabendo que se caiu na prova, foi dado em aula. Aguardo vocês, valeu, até a próxima, tchau, tchau.